Paraíba, depoimento de Sebastião Faria Pedrosa, entrevistado por Cláudia Fonseca e Judite Zucchini, Taubaté, 24 de novembro de 2003, realização Museu da Pessoa, entrevista número 13. Então, Tião, a gente queria que você começasse a entrevista dizendo pra gente o seu nome completo, local e a data de nascimento. Meu nome é Sebastião Faria Pedrosa, sou da cidade, nascido em Itajubá, mas eu sou natural de Paraisópolis. Meu nascimento é 13/5 de 1978. Como assim? Nascido em Itajubá, natural? É que o hospital de Itajubá, na época, tinha mais recursos que o hospital da minha cidade. Então era tradição das mulheres querer ter filho lá para não... Se acontecer, era aquela prevenção, né? Um jeitinho mineiro, antes prevenido que remediar. Então por isso que minha mãe só foi lá, me teve, daí depois retornou para Paraisópolis, onde eu me criei até os 14 anos. Tá. E depois vim para São José dos Campos. Tá, e o nome dos seus pais? Meu pai Venceslau Pedrosa de Almeida e minha mãe Maria Rosário de Faria. E os seus avós, o nome deles? Por parte paterno, José Simões de Almeida e Marina Simões Pedrosa de Almeida. E materno, Benedito Pereira de Faria e Ana Bizarria de Faria. E o que os seus avós faziam, você sabe? Todos na área da pecuária, envolvendo o setor de criação de gado e plantações, tudo voltado já na área rural. Isso. Isso aí, meu bisavô paterno já pegou um pouco da época da escravidão, tudo, até na fazenda antiga tem um pedaço da senzala, tudo. Então já vem uma tradição já da área do campo mesmo, tudo. Minha mãe foi criada, meu pai tudo criado na fazenda, entendeu? Isso em Minas? Isso em Minas, na cidade de Paraisópolis. Depois, com a morte dos meus avós, minha mãe e meu pai separaram, desde quando eu tinha 4 anos. E com a morte das minhas avós maternos, minha mãe resolveu desligar um pouco de lá, e como tinha um tio meu em São José, daí a gente mudou para São José. Meu pai continua até hoje em Minas, na mesma fazenda onde ele nasceu, e continua tendo a vida dele lá mesmo. E a origem da família, o que é? Portuguesa, espanhola? Tem um pouquinho, se eu não me engano, de italiano, mas é bem pouquinho, tá bem na casca mesmo, não tem tanta influência já, não. Você não sabe quem foi o primeiro que veio para o Brasil? Não sei, Seus bisavós já são nascidos no já Brasil? são no Brasil, Tá. já, então é coisa de tataravó mesmo, então não tem muito o que puxar. Né? Como diz, ainda não teve essa vontade de correr atrás. Eu acho que a vida da gente se torna tão corrida que às vezes você não tem tempo nem de olhar para você mesmo, às vezes, hoje, nos dias, pelo menos é o que acontece comigo hoje. Né? E você tem irmãos, Tião? Tenho. Do primeiro casamento do meu pai com a minha mãe, são 2 meninas e 2 meninos. E agora, com o meu pai se casou novamente, tem mais 2 irmãos. E vocês se dão bem? Os mais novos a gente até que não tem muito contato, porque depois que eu vim para São José, fica um pouco tumultuado, porque você trabalha, estuda e é aquela correria louca, então daí não sobra muito tempo. E o pouco que eu vou lá, eu passo na casa dele e converso. Os irmãos meus de lá são mais novinhos, agora que estão começando a entender, começar a conversar, ainda tem meio receio quando a gente chega, meio que vai tomar meu espaço. Não é bem assim ainda, mas eu acho que mais pra frente vai ter um contato legal, porque não tem preconceito, pelo menos da minha parte, não tem, porque é tudo, como diz, parente a gente herda, amigo a gente escolhe, né? Então a gente tem que acostumar com tudo que está em volta da gente. Certo. E então você cresceu, você ficou em Paraisópolis até os 14 anos. Isso. E você vivia então na fazenda? Grande parte, é que nem hoje eu costumo dizer, quem sofre muito esse reflexo hoje são as minhas namoradas. Porque lá eu tinha um sistema, segunda, sexta-feira você ficava na cidade. Chegava sábado de manhã, quando eu ia pra fazenda, era sábado e domingo fazenda, entendeu? Então isso aí foi uma coisa que virou rotineiro na minha vida e hoje é tão normal que chega o final de semana eu não quero sair pra balada, entendeu? Às vezes a gente sai porque tem que dar uma distraída, mas eu sinto mais prazer às vezes de ir pra fazenda, montar um cavalo, dar uma olhada nas criações do que até mesmo sair na noite e ver gente, entendeu? Então hoje o reflexo maior da minha infância, quem sofre são as minhas namoradas. Mas aí na sua infância lá em Paraisópolis, vocês ficavam na cidade? Ficava na cidade, lá no centro. Eu tinha uma casa no centro. Seus pais tinham essa casa? Isso. Daí chegava o final de semana, desde pequeno, quando a minha avó não ia algum tio que ia e levava, né? Eu ficava nesse carrega todo sábado, mas era raro o sábado que não ia, entendeu? Então, bem dizer, foi totalmente na fazenda mesmo, eu costumo dizer. A gente fazia o inverso do povo da roça. Chegava no final de semana, o povo da roça ia para a cidade, a gente ia para a roça, entendeu? E o que você fazia na sua infância, assim, de brincadeira? Como é que foi a infância?
no tempo, na cidade, a gente, até nisso ainda, a gente ia, continuava a ir pra roça, pegava a bicicleta, saía andar. Geralmente a gente ia para os bairros que era mais gostoso, estrada de terra, quando era poeira, era barro, então fazia. E sem dizer o tradicional futebol, né? Que eu acho que é raro as crianças que não tiveram a oportunidade de jogar bola, né? Então é um cotidiano meu, basicamente, era poucas brincadeiras em casa, mas era rua, porque cidade de interior, cidade de 12 mil habitantes, então a gente vivia, como diz, saía da escola, almoçava rua o dia inteiro. Então, sempre eu estava jogando bola, andando de bicicleta e algumas vezes em casa brincando de carrinho, que isso aí faz parte também da infância da gente. E na fazenda, o que você fazia de Na brincadeira? fazenda ali nós estávamos trabalho. Então a gente sempre tinha uns limites que a gente não podia ultrapassar em questão de andar a cavalo, porque todas elas eram perto do asfalto. Então a gente tinha um limite para chegar perto, mas a criança gosta de desafio, sempre chegava tendo asfalto. Mas a gente chegava lá, a primeira coisa já era correr atrás de cavalo, porque a gente gostava não, hoje eu tenho esse amor por cavalos, né? Então a gente chegava, já queria pegar cavalo e andar. E minha avó dava os limites, 11 horas tinha que voltar para poder almoçar, depois tinha que esperar, fazer digestão para depois sair de novo. Daí na parte da tarde a gente saía para andar a cavalo, ia até na cachoeira e ficava lá. E quando tinha alguma obrigação por fazer por ali, a gente mais atrapalhava do que ajudava os tios, mas a gente procurava ajudar. E qual foi o primeiro cavalo que você teve? O primeiro cavalo que eu tive foi um da foto que eu te mostrei, que foi a égua baia. E você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. Daí depois você vai se desligando um pouco, daí na época meu pai fazia muito negócio de cavalo, daí num desses foi embora para a baia. Daí nesse meio tempo a gente sempre tem um cavalo, esse é seu, mas tem na hora que eu vou vender. Vendeu já não é mais seu, entendeu? Hoje eu tenho, como diz, hoje eu tenho o cavalo que é meu porque esse é meu, esse foi fruto de um trabalho meu, então já eu considero esse mais meu do que os que eu já tive, porque os que eu já tive na hora que eu não nem decidia, não é mais seu, já vou dar fim nele. E onde fica esse seu cavalo? Hoje eu e meu irmão é mais voltado ainda para a área de cavalos. Ele vive, a profissão dele é treinador de cavalos. Então a gente coloca um sítio em São José e então meus cavalos ficam lá. A gente tem tipo um hotel de cavalos e onde ele sobrevive de lá e meus cavalos ficam lá para ele tomar conta. Seus cavalos? Você tem mais de um? Até esses tempos até tinha 3. Só de vez em quando você tem que dar fim que às vezes dá um custo exagerado pra gente, que a gente é muito apaixonado, então daí chega uma hora que você começa a fazer um balanço, vamos reduzir de algum. Daí eu fui diminuindo um pouco de cavalo, hoje eu tô com 2. Mas você estava falando quando tinha alguma obrigação na fazenda, que tipo de obrigação que tinha na fazenda? Ajudar a fazer alguma coisa, porque nessa época de ano, novembro, é a época que tem vacinação de gado, entendeu? Então, como tava lá, não era só corpo presente, vamos ajudar a mexer com o gado, entendeu? Chegava lá, tinha que arrumar cerca, a gente ia, mesmo com pequeno, não tendo noção, mas os tios já carregavam para mostrar que aquilo ali não era só lazer, entendeu? Que realmente muita gente tem aquela imagem, fazendo final de semana delicioso, você só tem as coisas boas, mas para nós não, desde pequeno os tios muito severos já foram mostrando o caminho do serviço, entendeu? Chegava também, tinha que tratar de porco, galinha, até mesmo limpar a mangueira, que é a coisa que eu mais detestava, porque tomava um tempo e era mais sacrificante, entendeu? Então essa é a parte das obrigações. E quando você fala nós, você e seus irmãos que é que lá era separado assim, como a família é grande, então eram vários primos, né? Então para não dar muita briga, sempre ia de um primo de cada casa. Então sempre era eu e meu primo, porque eu e meu irmão se fosse junto, daí já ninguém aguentava, entendeu? Já era mais entrosado, então já levava outros para poder não dar tanto peso para eles, entendeu? Então por isso que quando eu falo nós, é mais os primos do que com os irmãos mesmo. Tá, e você estudou em Paraisópolis? Estudei. Como é que era a escola? Eu estudei no colégio, o primeiro o meu pré foi feito no colégio de Madre, que existe até hoje lá. Daí depois eu passei por um grupo, até a 4ª série, e depois fui pro ginásio lá. O ensino lá, eu acredito, hoje mudou muita coisa em relação ao ensino, né? Mas lá era bem severo, até na ocasião, no grupo eu tive aula com uma prima minha, teve uma vez eu fiz uma baderna lá, catou o pauleiro da minha casa na escola, dava mais ou menos quase 1 quilômetro, ela foi puxando meu leite da escola até da porta da minha casa. Isso é uma cena que marcou muito na minha vida, sabe? Mas como disse, fez por merecer, né? Não foi à toa.
Então era a escola já era ainda era rigorosa. Ainda era rigorosa. Tanto também depois que eu passei pro ginásio, por azar meu, a inspetora de aluno era tia minha, entendeu? Então a cobrança era grande. Daí tanto que eu não aguentei. Com 9 meses de escola eu já afinei a viola. Falei, não é pra mim não, esse trem de estudar não. Como é que é afinei a viola? O que é isso? Afinar é desistir. Desistir, é? Daí eu peguei e falei, não, isso aí não é pra mim não. Daí desisti um pouco. No outro ano tentei de novo, não consegui. Foi mais ou menos esses empurros aí. Aí com 14 anos você mudou para São José. Com 14 Como é que foi? anos. Quer dizer, você tinha um tio aqui? Isso, tem um tio meu aqui em São José, que já é estabelecido desde os anos 70. Daí ele falou pra minha mãe, não tem tanta opção para os seus filhos daí. Pelo menos aqui você vai ter mais campo para eles, né? Então daí minha mãe resolveu, muito magoada com a perda dos pais, né? Daí ela falou, vamos tentar piorar, como diz, pior que tá, não fica, né? E graças a Deus eu acho que se olhar pelo balanço final, valeu muito a pena a gente ter vindo para cá. E você já conhecia São José? Não. Primeira visita nossa para São José, eu já conhecia assim de vir acompanhar meus avós quando vinha no médico, mas assim, nunca tinha andado na cidade, né? Mais de chegar, ficar na casa de um tio, ficar brincando, na época era também criança, então não conhecia. Daí quando a gente veio para conhecer, até aconteceu um fato muito engraçado, eu conto e meus amigos falam, nossa, mas você é jacu mesmo. O meu tio morava num apartamento de frente com o banhado, naquela avenida principal, de frente com o banhado. Eu acordei cedo, porque na casa dos outros, por mais que você tá acomodado, você nunca tá bem. Eu acho que nada melhor que a cama da gente. Acordei cedo, era época de janeiro. Daí eu saí na sacada, eu morava no 16º andar. Olhei na sacada, assim, aquele nevoeiro embaixo, assim, não enxergava nada. Eu falei, nossa, acabou a cidade. Não tem mais nada, porque eu não tinha reparado no banhado. Aí aquela puta neblina, assim... Foi, nossa, que fim de mundo que a minha mãe veio me trazer, e aqui que é que nós vamos... Então daí a partir daí começamos a conhecendo. Daí eu sou muito xereta de ficar andando, daí eu sair, bater perna e ficar tudo preocupado, porque nunca tinha vindo e não é que nem cidade pequena, você se perde, alguém te acha e te leva para casa, né? Mas foi muito bom a experiência. Daí depois, um mês depois a gente já se mudou. A adaptação no começo foi muito difícil para mim, eu senti bastante, eu fui a pessoa que eu mais senti, porque chegava final de semana eu não aguentava ficar em São José, eu pegava, se não tinha dinheiro para ir de ônibus, eu pegava, descia na estrada e eu ia de carona embora para Paraíso. Minha mãe ficava desalentada comigo. Você pedia carona assim? Pedia carona, de dedinho, assim? porque que lá já é costume, né? Quando eu ia para a fazenda da minha avó, quando meus tios não iam, ou ia de bicicleta, ou se não descia na beira da cidade e ia de carona. Ia pro centro de lazer que tinha lá que final de semana, quando era época de calor, a gente ia, descia, quando tava com preguiça, parava e pedia carona. Então, isso aí foi uma coisa que a gente cresceu vivendo nisso e ainda na minha época, apesar de não fazer muito tempo, não havia tanto risco quanto há hoje, né? Então, realmente as pessoas não tinham tanta maldade. Então, quer dizer, eu andei 2 anos na base da carona. Daí na Dutra, então? Não na Dutra. Ali tem uma estrada que vai para Monteiro Lobato, que é uma saída que a maioria dos mineiros andam por ali. Não gostam muito de vir pela Dutra, que aumenta muito a viagem. Então eu descia lá, é uma estrada mais estreita, tinha um posto de gasolina, sempre ficava ali. Ali ficava 2, 3, às vezes 4 horas esperando a carona para ir. Daí depois que tava lá, daí não queria vir embora. Daí depois que alguém chegava, tá na hora de ir embora, vamos embora. Daí a gente tinha que pegava voltar. Carona mais de quê? De caminhão? Ou não? Grande parte era carro pequeno. Às vezes coincidia de pegar com conhecido, que tem bastante gente que vem, a gente fala Minas, mas é perto, é 1h20, 1h30 de viagem, então tem muitos produtores que fazem queijo e trazem doce para vender aqui, então aí a gente sabia mais ou menos, pelo menos depois que eu me habituei a pegar carona, eu já sabia o dia que fulano ia e o horário que ele ia, então eu já descia lá, já ficava meio esperando já. Isso você tinha 14 anos, sua mãe ficava maluca, então. Nossa, eu dei bastante trabalho. Eu acredito que dos meus 14 aos 18 anos, ela penou bastante. E quem é que tinha fazenda em Caçapava? Meu pai. Na década de 80, logo que quando ele separou da minha mãe, ele saiu de Paraíso e veio para Caçapava. Ele tinha fazenda ali e mexia com criação. Ele trazia muito o cabrito do norte de Minas para implantar aqui no Vale do Paraíba. Ele ficou ali uns 10 anos, eu acredito eu. Então, nessa época, todas as férias nossas de julho e dezembro, a gente vinha ficar aí. E você ia final de semana e tal, estudava durante a semana, brincava também, já tinha amigos aqui em São José? Nem tantos, tinha mais os vizinhos mais próximos,
Na escola, eu entrei na escola em São José, 2 meses já não quis saber mais de estudar, porque eu falei, não, aqui não é pra mim, que daí já foi 2 adaptações diferentes, né? Cidade nova, você sai de uma cultura que você vem vivendo e a vida lá, que nem eu falo, se eu tiver oportunidade, eu quero criar meus filhos numa cidade como lá, entendeu? Porque hoje, se você vê, eu tenho sobrinhos, você vê que não tem tanta perspectiva de uma infância gostosa, não que não vai ser feliz, então, mas ela vai ser muito mais, porque lá você tem uma liberdade, e criança precisa dessa liberdade. Muitas coisas você se aprende a se virar sozinho, entendeu? Então, lá eu pegava a bicicleta e andava 15 km no dia. Hoje, se você falar que seu filho vai andar 15 km em São José, o pai tem um ataque do coração, entendeu? Então, daí ficava naquela, daí tomei esse choque de adaptação. Então, daí eu não adaptava, por isso eu não me sentia bem. Então, meu refúgio era ir pra lá. E lá, que é aquele negócio, eu nunca quis vir, né? Hoje eu agradeço que hoje eu garanto que está sendo muito melhor do que se eu tivesse lá, entendeu? Só que naquele tempo a gente não tem, você não sabe muito o que vai ser bom e o que não vai ser, entendeu? Então, por causa disso, meu refúgio, na hora que eu não dava aquela depressão, vou embora pra lá, que lá eu me sinto bem, entendeu? Então, mas você tinha uns amigos que eram vizinhos? Tinha os amigos vizinhos, então daí eu não me adaptava muito por causa disso, porque eu não queria estar bem em São José, entendeu? Então eu não queria expandir essa amizade para não conseguir ficar, entendeu? Então era mais fugir mesmo de ter que ficar em São José. Você não tinha um grupinho assim para sair, para ir para cinema, para os 6 primeiros meses não, daí depois a minha adaptação veio que sempre eu fui ligado muito a rodeio, desde pequeno, entendeu? Por exemplo, chegava final de semana, depois que eu chegava da fazenda no domingo, na minha cidade tinha um recinto, em Paraisópolis, e lá tinha o treino, os peões iam treinar e tal. E aquilo ali, eu fui crescendo naquilo ali. E na época eles levavam os bezerros menores, aí eu já comecei a montar também. Então isso aí foi crescendo dentro, junto comigo, com a minha infância. Já o fato, meu pai na época, ele foi peão também, eu acho que isso aí o herdo dele até hoje, entendeu? Essa vontade, esse gosto pelo rodeio. E nisso aí eu fui me adaptando. Daí quando eu vim para São José, eu procurava o quê? Quando eu não ia para Minas, eu procurava onde tinha rodeio em São José e ia atrás. Nisso aí eu fui conhecendo o pessoal, daí nesse meio aí eu me entrosei. Daí foi onde eu consegui ficar mais em São José em termos, né? Ficava em São José de segunda a quinta. Chegava quinta-feira eu ia viajar para rodeio atrás dos caras, entendeu? Falava para minha mãe que eu ia para Paraíso, mas não ia nada, ia viajar, Rio de Janeiro. Eu andei bem, dos 14 aos 17 anos eu andei bastante, entendeu? Atrás de rodeio, para fugir de São José. Mas como é que vai atrás de rodeio? O que faz assim? Você trabalhava ou você só acompanhava? Não, eu ia para montar. Pra montar. A princípio comecei montando Mas assim, pequeno, podia? Então, daí sempre tem um jeitinho brasileiro, né, nessa história toda. Daí a gente dava uma mão para as pessoas na área da montagem, da estrutura, e em troca disso eles davam a inscrição para a gente, sem aquela burocracia que existe, realmente existe, menor não pode montar e tudo, só que daí faz vista grossa e deixar por cada gente dar em troca o serviço, né, a mão de obra. Então daí eu consegui através disso, né, isso aí a gente fui deslanchando. E tinha bastante rodeio aqui em São José? Em São José nem tanto, mas a gente saía para viajar, por exemplo, a companhia que eu trabalhava, que eu ia atrás, ele fazia muito rodeio no estado do Rio de Janeiro. Então descia e ficava 1 mês pro Rio, depois voltava, ficava 4, 5 dias em casa, voltava de novo, que era a hora que o Rio estava descobrindo o rodeio. Então esse tropeiro conseguiu fazer bastante eventos nessa área. Entendeu? Em São José mesmo eu sempre foi por ano, em média de uns 5, 6, porque é uma cidade grande, se for picotar nos bairros, então daí tinha uma variedade maior. E onde fazia os rodeios aqui em São José? Lá em São José? Em São José, geralmente eles faziam na região norte, na região sul, em todas as regiões, na área central que era mais difícil, entendeu? Tá, mas isso que você diz é região rural, então? Não, no bairro de Santana, daí o Novo Horizonte já é um bairro mais afastado. Agora se pegar Jardins Menas já é vila industrial, já não é tanto. Parque Industrial já está bem perto do centro, entendeu? Então, o mais afastado mesmo é a região do Novo Horizonte, que Zona Norte, que aquele que não, já está bem perto do centro também. Quer dizer, e na Zona Norte tinha um clube que era só desenvolvido para isso, que chamava o Clube do Cavalo do Alto Santana, entendeu? Isso aí hoje não existe mais, mas trabalhou em cima dele, entendeu? Quer dizer que chegava, montava toda aquela estrutura, arena, tudo aquilo. E você ajudava nisso? Ajudava na mão de obra, em troca deles fazer vista grossa para a gente poder participar. E você participava bem? Como é que você saía? No princípio foi melhor, daí depois eu comecei montando em touro, só que daí depois eu descobri que não
o lado mais difícil da história, né? Horrível. Todo mundo é assim. Daí depois, o tropeiro também tinha rodeio de cavalo, daí os meus resultados eram melhores em cavalos. Daí eu passei a disputar o rodeio em cavalo, entendeu? Só que daí, ao passar do tempo, em vez de eu ir me aperfeiçoando e querendo estar mais dentro, eu fui me desligando. Entendeu? Isso aí aconteceu no finalzinho de 92, 93... 94 em diante eu já ia em menos rodeio, eu ia uma vez por mês, que daí eu já estava mais adaptado a São José, conseguia ficar mais em casa, então eu já fui me desligando mais do rodeio por ver que, por mais que eu gostasse, eu acho que ali não ia me dar o futuro que eu planejo, entendeu? Então eu falei, não, vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Daí foi onde eu procurei voltar a estudar, e ir uma vez por mês para não prejudicar tanto nas aulas. Isso aí fui desligando. Em 96, uns 18 anos meu, eu acho que foi um choque tão grande na minha vida que deu um branco. Vamos mudar o sentido da vida agora, vamos ver o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim e procurar melhorar daqui pra frente, entendeu? Daí foi onde que eu consegui desligar um pouco do rodeio, mas mesmo assim nessa época, cada 2 meses ia num, entendeu? Tirando a média, eu tinha um aproveitamento aí de uns 30%, eu tinha um aproveitamento nessa fase, entendeu? Hoje, até hoje, de vez em quando ainda eu faço umas apresentações. Porque é uma coisa que, costumo dizer, é pior que qualquer vício, se você não consegue desligar, por mais, ainda mais eu que trabalho no meio, entendeu? Trabalhando, vendendo acessórios, eu acho que é por isso que eu cresci tanto no mercado, entendeu? Porque eu gostava tanto e era uma maneira de eu estar perto, sem fazer o que eu queria, mas eu estava convivendo com as pessoas que eu gostava, as pessoas que falam a mesma língua, entendeu? Então foi se tornando mais fácil. Daí fui me desligando aos poucos. E hoje eu faço apresentações e, por incrível que pareça, hoje que eu não dependo mais disso, o meu percentual aumentou em 80%, entendeu? Então eu costumo dizer, de 10 cavalos que eu monto hoje, eu caio de 2. Isso aí, se fosse numa época atrás, eu não tinha largado mão do rodeio, entendeu? Só que hoje eu tenho consciência que aquilo é o puro hobby mesmo, entendeu? É o andar de bicicleta da gente, é isso aí. Embora muita gente não gosta, entendeu? Ah, mas é perigoso. Perigoso desde que você não sabe o que você está fazendo, entendeu? Se perguntar se eu tive alguma fratura, alguma coisa, eu nunca tive, graças a Deus. Entendeu? Não é que não vai acontecer que a pessoa sabe, mas eu, graças a Deus, eu nunca tive uma fratura, nunca fiquei afastado por nada por motivo do rodeio. Uhum. E você falou 2 vezes o tropeiro. Quem é o tropeiro? Genésio Castilho. Mas por que o tropeiro? É porque ele era o dono da companhia, entendeu? O tropeiro, ele tinha a tropa, daí por isso que surgiu o nome tropeiro, né? Antigamente isso aí vem do povo que carregava as coisas no lombo de burro, né? Daí no rodeio surgiu o tropeiro por ter tropa, daí abrange um monte agora. Quem tem uma estrutura metálica virou tropeiro, então é o nome do empresário. Hoje já virou empresário, que já se globalizou, né? Então, em vez de ser tropeiro, agora é empresário do rodeio. Não, mas é este que é chamado de tropeiro ou em geral é chamado de tropeiro, que organiza rodeio? Que na realidade o tropeiro, se você for buscar o que é quem mexe com tropa, né? E o empresário é outra pessoa, né? Então eu acredito que, pra mim, o tropeiro é quem é o organizador, é quem que vai atrás. Só que hoje, como tem a terceirização de tudo, isso aí já não existe. O tropeiro hoje é o que menos faz. Ele só leva a tropa dele, presta o serviço dele e vai embora. Que quem organiza mesmo as grandes festas já não são mais eles, né? Já existem as comissões de festa para isso. E tem um repertório, uma linguagem, alguns termos específicos nisso tem. de rodeio? Você pode falar um pouco? É que agora como diz, já melhorou bastante, mas basicamente gira em torno de gírias, né? Então. Por exemplo, abeia. É o mais usado até hoje. Até em baile a turma usa esse termo, entendeu? É a pessoa que tá no meio, acha que sabe e não sabe nada, entendeu? Como é o nome? Abeia. Abeia. Tá, que mais, Tião? A gente fala peão Jaine, peão Jaine, peão de abertura, peão de sexta-feira, monta um dia só no rodeio. Deixa eu ver. Mala de louco. Mala de louco é a pessoa que monta no animal e ele consegue alcançar o objetivo que é os 8 segundos, mas não consegue dominar a montaria. Ele fica pendendo de um lado para o outro. Eu acho. É isso que eu queria, Ju. Tá muito de lado. Tá muito de lado. Puxa pra mim. Só. O microfone quando bate na sua saia, né?
faz um chiadinho aqui. É, que eu acho um saco ficar segurando ele o tempo inteiro. Quer ficar com esse? Não, Por que a gente não troca? Não, esse Ela tem mais jeito, dá tempo pra trocar. Mas É, tudo bem, você não quer trocar? Melhor. Não pode. Nossa, eu não entendi nada dessas gírias, Jéssica. É, A Beia, nós somos a Beia, nós não Nós entendemos somos a nada Beia? de rodeio. A Não, não é não. A Bíblia é a pessoa que tá no meio e acha que sabe e não sabe, Ah, entendeu? É um metido, é um Não, metido. super É. legal. Não é muito, pelo menos a gente não tá no meio, né? Né? Então, A gente não se mete, né? porque é aquele negócio, você não saber é uma coisa, agora você achar que não sabe é outra, lógico. né? Fala um pouquinho olhando pra Judite, Tião, só pra gente ver. Deu? Ainda tá de lado. É, mas tá menos de lado, e tá muito de lado. Ele tá quase de perfil, assim é que é o Pode ficar mais ou aqui, ó. menos o Acho que bem jeito. aqui no meio, é isso que você quer? Não, assim agora acho que ficou acho que legal. tá bom. Agora ficou legal. Então vamos mudar. Você quer voltar nos termos? É, você tava falando. 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, Pra edição. 3, 2, 1. ok? Ok. Então vamos lá. Alguns termos, o mais utilizado é o abelha, que hoje tem baile e se repercute. É a pessoa que não sabe e acha que sabe, entendeu? Daí tem mala de louco, o peão que alcança o objetivo, que é 8 segundos no rodeio, mas não domina a montaria, ele sempre fica de um lado para o outro. Tem o peão Jaine, que é o peão de sexta-feira. Por que Jaine? Porque a Jaine sempre ia nos rodeios para fazer a abertura. Então isso aí ficou um pouco marcado também. E se for puxar, tem várias outras gírias, tem bastante coisa que você utiliza, entendeu? Então, é interessante isso que você está falando, né? O peão, ele sobe no cavalo, ele tem que ficar 8 segundos. O objetivo dele é 8 segundos. É 8 segundos. É. Tudo bem, digamos que você tenha 3 caras que ficaram 8 segundos. É. Como é que o juiz determina quem venceu? O julgamento ocorre da seguinte forma, 50% da nota depende do animal e as outras 50% é do peão, entendeu? Vai avaliar o grau de dificuldade que o animal proporcionou e o grau de equilíbrio que o peão dominou a montaria. E assim ele avalia a nota de 0 a 100 pontos. Tá, então um cavalo mais bravo, ele... É, o que salta mais, o que dificulta mais, entendeu? Que às vezes o cavalo salta alto, mas ele só vai no mesmo sentido. Então que ele não dificultou. Agora o que dá vários tipos de saltos, ele já dificultou mais a montaria. Então com certeza, e se o peão dominou melhor, ele vai ter uma maior nota. E o peão tem uma obrigação, que é o esporear, entendeu? Ele tem que esporear o tempo todo a montaria. Mas você escolhe o cavalo que você vai Não, montar? foi tudo na forma de um sorteio. Isso aí, os animais todos eles têm nome e são numerados. E horas antes do evento acontecer, ele vai lá e sai o sorteio. E Isso no primeiro e último dia. Tá, e esses animais também são responsabilidade do tropeiro, então, Do no tropeiro, caso. são responsabilidade do tropeiro. A mesma coisa com o touro, tudo? Mesma coisa com o touro. Só o equipamento que o peão utiliza que é dele. O resto tudo daí já vai da parte do tropeiro e tudo. E qual que é o equipamento? Na montaria de cavalo, o peão usa a espora, a rédea, a calça de couro que ele usa, os estribos, chapéu, colete de proteção, que hoje grande parte deles usam. Basicamente esses aí. Nossa, é uma armadura. É, pois é. É. Uma vez eu vi o cara que ia montar o touro, ele amarra a mão e ele bate na mão, né? Isso. Por que ele soca a mão daquele Porque jeito? ali ele passa uma cola para não escorregar a mão na corda. E ali, na hora que ele tá batendo ali, ele tá compactando mais essa cola, entendeu? Minutos antes ele passa um pó, que chama breu, entendeu? E daí, quanto mais ele apertar, mais ele vai dar mais firmeza, entendeu? Vai escapar menos, que é muita pressão, entendeu? Muita força naquele momento ali. E tem uma técnica para cair também. Tem. É importante saber cair porque, por exemplo, o peão de touro machuca mais por causa disso, porque ele cai mais, entendeu? Então se ele já sabe mais ou menos como cair, ele vai se machucar menos. Hoje é até mais fácil montar do que antigamente. Quando eu comecei não tinha equipamento nenhum de segurança. Hoje tem todos. Hoje se modernizou muito, entendeu? É um esporte que muita gente fala, mas é caro. Mas só que são todos produtos de prevenção. Se você for analisar depois que você se machucar, você vai gastar muito mais do que o equipamento em si, entendeu? Então, e hoje tem centro de treinamento, você não precisa, na época minha, você tinha que ir para rodeio para você aprender a montar, você não tinha onde treinar, a não ser ir fazendo e aprender da maneira errada. Hoje não, hoje é que nem jogar futebol, se você quiser ter um treinador para te ensinar, você vai ter esse treinador. No meu tempo, você tinha que ir na cabeça de todo mundo e aquele negócio que não, as pessoas estão ensinando pessoas para disputar com elas, então não vai ensinar da maneira correta mesmo, né?
E onde tem escola de peão, por exemplo? Por exemplo, quase todas as cidades têm um tropeiro. Onde tem um tropeiro, tem um centro de treinamento, porque ele precisa treinar os animais deles também, entendeu? E geralmente nessa cidade tem uma pessoa que já viveu disso e o cara sabe, se você procurar, você consegue descobrir, entendeu? Ah, quem que é? E a partir daí você vai saber se essa pessoa é capaz de te ensinar ou não, entendeu? Mas quase todas as cidades hoje tem onde você treinar, entendeu? São José tem 2 lugares, Caçapava tem um, Taubaté. Taubaté eu acredito que não tenha, mas Pina já tem, entendeu? Então é que cresceu muito, né? O rodeio agora, por causa da economia do país, que deu uma estabilizada, não tá aumentando, mas ele tá numa proporção muito boa. E até que idade um peão pode competir? Uma idade média, assim. Até uns 30, o peão de touro até uns 35, peão de cavalo tem peão de cavalo com 45 anos montando até hoje. Então é basicamente, vamos pôr na média de 38, 39 anos. Uhum. E tem, aí nós já falamos de cavalo, falamos de touro, mas tem também aquele que você O laço, no esse rio, aí né? já são as provas, já são, como diz, o cavalo esporte. Aí não, aí o cara até uns 70 anos, se quiser laçar, ele consegue, porque já não é um esporte que depende tanto depende do preparo físico, mas já não agride tanto a saúde da gente, entendeu? Isso aí é um esporte que está em crescimento, está em alta, vem aumentando cada vez mais e se fortaleceu muito isso aí. E não tem mulher que monta? Não, tem algumas que tentam, não é preconceito, tá? Daí as mulheres falam, vocês são tudo machistas. Não é, realmente é um esporte muito... Tem coisa mais radical que mulher consegue fazer, só que ali é muita força, a pessoa que nunca montou acha que não é, mas realmente é uma distribuição de força muito grande e a mulher, a estrutura da mulher é mais frágil que a estrutura do homem, entendeu? A estrutura física, não, o resto, a inteligência não tem nem que comparar. Tanto que no esporte, no cavalo, tem uma prova que é voltada para a mulher, que se chama prova de 3 tambores. Isso aí é voltada só para as mulheres, entendeu? Tem homens que fazem, mas é isso aí para ramificar mais, mas é um esporte voltado mais para a mulher, entendeu? Agora nas montarias mesmo, tem caso de mulheres que montam, mas só que não é uma coisa que não tem tanta cultura, porque realmente as mulheres vão indo, chega com 2, 3 anos montando e às vezes que elas não aguentam, o corpo não vai acompanhando, porque judia desgasta muita gente mesmo, entendeu? Não é questão de machismo, tem toda a condição, mas só que principalmente a montaria de touro, o touro é muito, hoje um touro pesa em média 800 a 900 quilos, se disputar a força com um animal daquele é bem difícil. Mas em outros países tem bastante participação de mulheres, porque eu já cheguei a assistir vários Então, rodeios. mas cai tudo nessa aí também, entendeu? Quer dizer, até tem, mas você quer dizer que o tempo de participação é menor. Curto, entendeu? E depois a mulher vai cair na realidade que tem outra coisa mais interessante para você fazer dentro do rodeio, para você participar, do que você ficar... Competindo. É um suicídio, bem dizer. Porque você vai chegar com 30 anos, você vai estar tudo estourado e você pegar que você vai viver até 60, metade da sua vida você já acabou. Então, por isso que eu acredito que não tem a evolução no rodeio na parte de montaria, mas na parte cronometrada já tem. Mulher que laça tem, entendeu? Então, já é aí que eu falo, já abriu mais ramificação. Ela foi vendo aqui, eu acho que eu vou me dar bem, entendeu? Tem uma prova que chama rédeas, tem bastante participação de mulher, entendeu? Então, no enduro ocorre participação de mulher, no hipismo. Então, dentro do mundo do cavalo tem bastante. É na montaria de touro que não tem muito espaço para crescer, porque realmente é muito violento, entendeu? Só por esse motivo. Mas no público tem mulheres? Não, público bastante. Nas festas, se for analisar, se não der 60% de mulher, 40% de homem, é bem próximo disso aí. Bastante gente. Então, vamos voltar lá para São José. Quer dizer, você passou essa parte da sua juventude acompanhando o rodeio. Você não frequentava nada aqui em São José? Nenhuma festa, nenhum bailinho, nada? Não. Porque é aquele negócio, os bailinhos de garagem eu tive lá em Paraíso. Depois que eu vim para São José, não corri atrás disso aí, porque eu não me sentia bem. Eu acho que a partir do momento que você começa a saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, você vai atrás do que é bom. O que é ruim, você vai deixando para trás. Isso aí para mim, como não fazia muita diferença na minha vida, eu deixei ele de lado. Então daí eu não participo. Não ia muito atrás, mesmo porque todo final de semana tinha rodeio para ir, entendeu? Então, se realmente eu quisesse sair, eu ia atrás do rodeio. Isso até 18 anos. Até 18 anos. Mas com 18 anos. Com 18 anos, daí eu já comecei a trabalhar no setor, no ramo de loja country. E como é que foi isso, a sua entrada nisso? A princípio, a minha prima já tinha a loja
em São José, uma chapelaria tradicional da cidade. Como chamava? Casa São Jorge. E daí o que que acontece? Surgiu a primeira loja de São José, foi instalada em 1996. Eu entrava na loja e ficava alucinado. Eu me via trabalhando lá. Daí quando saiu, foi até perto do meu bairro, sempre ia lá, e nessa época, em 96, já tinha a explosão do country em São José. Tinha uma casa noturna que promovia bailes todas as semanas, e era super bailes, não era só o baile, era super bailes. Então daí eu já me via, sabe, eu entrava e ficava alucinado, queria me entusiasmar, fazia a paixão, o coração bater mais forte. Daí em 97 ia abrir uma loja no shopping. E por isso que eu falo, eu tenho um pouco do destino nessa história, porque a arquiteta que projetou a loja era amiga da minha prima, e conversando e tal, daí ela falou, tô selecionando o pessoal para trabalhar na loja e tal, minha prima falou, nossa, eu tenho uma pessoa ideal. E tanto que quando no processo seletivo da loja já tinham sido escolhidos todos os funcionários, e depois que eu fui apresentado para o dono, faltando uma semana para a loja abrir, ele falou, não, gostei muito de você, eu vou tentar te encaixar. Mandou eu para a cidade da Matriz, que é Presidente Prudente, fiquei lá uma semana e graças a Deus deu tudo certo, e nisso aí eu ingressei trabalhando nesse ramo. Essa Casa São Jorge que vendia chapéu era do seu tio, não é isso? Isso, do tio do meu pai. Uma super antiga aqui, Super, desde né? 1900, se eu não me engano, 1947, que foi do pai dele, daí passou para ele. E só vendia chapéu? Chapéus e materiais esportivos também. Daí depois, na década de 90, depois que eu conheci essa prima, ó, é tão engraçada essa história, porque conheci minha prima, porque a família era muito grande, e por causa de eu não ter muito interesse de ir atrás, e ela era mais pro lado do meu pai, ela é prima do meu pai. E por eu não ir muito atrás, então eu sabia que eu tinha muitos parentes em São José, mas não sabia onde encontrá-los. Daí um dia eu fui na loja dela para olhar um chapéu para comprar, daí tem um boné meu que tem o meu sobrenome dentro, Pedrosa. Daí eu tava experimentando o chapéu, coloquei o boné em cima do balcão, ela pegou o boné, ela leu Pedrosa. Ela falou assim, mas por que esse Pedrosa seu com Z? Eu expliquei. Ela falou, mas Pedrosa com Z de Paraisópolis só pode ser primo. Daí puxou e realmente era, entendeu? Daí ali começou um contato mais forte. Daí ela tinha vontade de entrar no cálculo, mas ela não tinha noção por onde começar. E como eu já estava no meio, fui dando alguns toques para ela. Daí ela achou legal, investiu, correu atrás e deu sequência. Daí depois disso aí, nunca apareceu uma oportunidade de eu trabalhar com ela. Daí depois nessa primeira oportunidade que ela achou, ela me encaminhou nisso aí. Então foi legal. E você conhece as histórias do seu tio dessa loja de chapéus? Muito pouco. O que eu sei é que veio do pai dele, passou para ele, e daí depois ele foi tocando, daí depois com 60 e tantos anos ele já parou um pouco e passou para as filhas, entendeu? Daí depois as filhas não sei o direito porque não quiseram tocar mais, né? Eu não sei se foi queda de movimento, alguma coisa relacionada a esse tipo, entendeu? Mas daí elas resolveram. Tanto que essa prima minha, Fernanda, até hoje ainda trabalha no comércio, trabalha numa loja em São José lá no Centervago, mas a história completa mesmo da loja eu nunca apurei muito assim detalhes, não. E tinha chapéu de tudo quanto era De todos os modelos, tanto que até hoje acontece de pessoas irem na loja atrás de chapéu e falar, aqui em São José já teve uma loja boa, e eu sei que era a loja dele porque era uma loja tradicional e vendia todos os tipos, todas as marcas, os modelos de chapéu. Você entrava lá, tinha um chapéu desde social, tinha boina, tinha todos os modelos realmente. A gente já abrange mais a área, voltado para o country mesmo. Uhum. Então daí você foi trabalhar na loja do shopping? Do shopping, isso. Daí lá eu permaneci 2 anos e pouco. Como é que chamava essa Cowboys. loja? Cowboys. Isso, lá no Shopping Colinas. O primeiro impacto foi forte em termos de mídia, né? Mas só que é um lugar que não combina tanto com o público-alvo da gente. Porque é um público pequeno, restrito, e é uma controvérsia, né? Com shopping e meio rural, né? Há aquele choque urbano e rural. Então, a princípio, houve um pouco de rejeição e aquele negócio. Agora o povo já está mais habituado a ir em shopping. Eu mesmo não ia em shopping. Eu ia em shopping para comer McDonald's ou para ir em cinema. Fazer compra nunca, porque o que eu queria comprar não tinha para vender. Começava por aí. E para passar a ver vitrine não tem graça. Pelo menos para mim não tem graça, né? Então daí houve esse choque, mas mesmo assim foi uma loja que deu certo, chegou na época certa. E por os produtos ser muito voltados na época que saiu, era 70% da loja era produtos importados. Então daí depois em 98 teve aquela explosão do dólar, então foi uma loja que sofreu bastante com isso aí, entendeu?
E eu sempre me perguntava para os donos da loja, mas por que não ter isso aqui, esses mesmos produtos fabricados aqui no Brasil? Eles falavam, porque ainda não tem ainda público para tudo isso, então a gente que precisa de grandes empresas para estar injetando dinheiro para sair um produto de qualidade, entendeu? Mas hoje hoje é o inverso, né? 90% de uma loja hoje é produto nacional e 10% é o importado. E quem que procurava essa loja no shopping? Quem eram os teus clientes? Quem eram? Até hoje, os consumidores em potencial são os criadores de cavalos, os competidores dos esportes voltados à área do cavalo e o público de baile, público que cresceu muito, as festas noturnas voltadas na área do country, cresceu muito. Em São José agora, que nem outro dia eu estava conversando com uma pessoa, São José parou esse ano, porque não tem uma casa noturna hoje voltada que faz só o trabalho do country. No ano 96, 97, até o ano de 2000, tinha uma grande casa, depois 2001 e 2002 tinha outras casas que conseguiam fazer bailes. 2003, agora a explosão está em Taubaté. Taubaté está uma febre do country agora. A turma viaja, eu falo que a maioria do pessoal que compra na loja vem passear, vem em Taubaté, porque São José parou, deu esfriado, então agora está para cá. Então o público mesmo é quem vive, que tem isso como estilo de vida e não como moda. Que o público de noite tem isso mais como moda. Agora o público que vive como é a mesma coisa no meu caso. Eu tenho, não é porque é legal, é o momento é esse. É porque realmente é um estilo de vida que eu nasci no meio, cresci e até hoje permaneço. Tanto que eu vou para a faculdade, eu vou assim, chega lá, a turma até, a princípio, todo mundo acha meio estranho, acha que é só aquele dia, daí depois, agora não. Tanto que esses tempos até os professores estranham, porque quando eu não vou de boné, já acho que eu não estou na aula, entendeu? Já ficou identificado. Então, tem bastante gente que adota isso como estilo de vida mesmo, e não como moda. E não é um padrão só, né, Sebastião? Quer dizer, dentro desse estilo de vida country, tem variações? Tem variações. Você pega, por exemplo, aqui, se você pegar na árvore genealógica de uma família, todo mundo teve um avô, uma avó que teve fazenda, ou teve um tio. Então você vê, mesmo como você sente isso aí em São José, uma cidade grande parte da cidade hoje é de público urbano, só que você vê pessoas que não tem nada a ver, que entram na loja, eu tenho um primo que ia amar, eu tenho um tio que ia gostar. Então você vê que, se você puxar, todos nós viemos de uma família que um dia sobreviveu da terra, que viveu lá no mundo rural, entendeu? Que graças à industrialização se afastou um pouquinho, mas todo mundo tem um pouquinho o sanguinho de roça na veia. Eu sei, mas assim, nos produtos que você vende, que você vendia, tem algo que é mais country e menos country? Entendeu? Não, pelo menos na loja eu procuro trazer para dentro da loja, por exemplo, uma área que é complicada para nós do country é a área feminina, que é uma área pouco explorada, não pelos varejistas, e sim pelos os fabricantes, entendeu? Que eles não apuram mais, não entram tanto nesse mercado, porque eu costumo dizer, eles esquecem que o cara que consome tem uma esposa, esquece que o cara tem uma filha, esquece que o cara tem uma irmã, ele só objetiva no consumidor, que é o peão. Ele esquece do quem está ao redor dele. Então o público feminino é um pouco mais restrito devido à carência de materiais. Não porque não tem a mulher, mas eu enfatizo isso sempre com todos os meus fornecedores. Vocês têm que investir mais, mesmo porque a mulher consome mais. A mulher tem mais facilidade para gastar do que o homem, entendeu? Então, mas dentro da loja, hoje eu falo 100% dos meus produtos são country. Saiu muita coisa de modinha, principalmente na área feminina. Pra você ter uma ideia, camiseta em V, masculina, bonito. Eu não compro para pôr na loja, porque eu já acho que já é uma coisa que vai sair um pouco fora do segmento country, entendeu? Mas poderia vender muito bem e ia conseguir vender, mas eu procuro ter sempre produtos voltados para o meu setor, que é o setor country. Tanto você vai lá, você vê, tudo faz lembrar um pouco de cavalo, entendeu? Faz lembrar esse estilo, porque eu não quero fugir muito da cultura, que nem eu falo. Um pouco do rodeio hoje fugiu o que era antigamente, que era o folclore, né? Que era a festa do peão de boiadeiro. Hoje já ninguém mais lembra que isso é folclore, entendeu? Eu acho que a gente tem que valorizar a cultura nossa, porque é uma coisa tão bela. Eu penso comigo, uma cultura que eu acho bonito demais é o povo do Sul. Eu acho, esse é o meu ponto de vista, que eles tinham que ser um país independente do Brasil,
porque o amor que eles têm à terra deles é uma coisa impressionante, é coisa que, infelizmente, nós brasileiros não valorizamos tanto o nosso país quanto eles valorizam o estado deles, entendeu? Você vai numa festa deles, você vê aquela tradição passada de pai para filho, independente do que a área que eles trabalham, mas eles têm aqueles encontros deles, eles valorizam mesmo a cultura, entendeu? E no Country aconteceu uma expansão muito grande e a turma esqueceu um pouco esse lado, entendeu? Tá deixando morrer um pouco a raiz disso aí. Agora está tendo alguns movimentos de tropeirismo que está resgatando um pouco isso aí, um pouco, porque grande parte eu tenho por mim que está acabando. Porque virou o show business, né? Todo mundo fala só em mega eventos. Por exemplo, antigamente os rodeios sobreviviam do rodeio, só do encontro dos peões já sobrevivia. Hoje, se não tem um grande show atrás, é mais difícil. Acontece de ter a explosão, mas só que já é mais difícil porque acrescentou o show business como a explosão do rodeio. Ah, então eu associo o rodeio e o show. Mas só que eu tenho por mim que ele tem condição de sobreviver sem o show. Entende? Só que é um casamento. Os dois foram um casamento. Só que tem condição desde que a gente volte a valorizar a época do folclore, entendeu? O que é um produto para mulher, por exemplo? Você fala falta o produto, mas que tipo de produto? Um chapéu, uma camisa? É que eu costumo ver a mulher do Country é uma mulher muito masculina. Ela é baseada no que o homem usa, tanto que as mulheres entram na loja e falam, ah, aqui só tem camisa bonita para homem, entendeu? Falta você entrar na área feminina, fazer uma coisa mais assim, por exemplo, eu assisto muito fitas de rodeio americano, videoclipes, e você vê que as mulheres vestem saia, bota assim, e fica bonito. E aqui no Brasil não consegue rodar isso, porque não roda porque não tem uma marca que trabalha em cima disso aí e mostra que isso aí é possível ser usado, entendeu? Daí as mulheres acham que usando isso aí tá fora, é brega, mas não é aquilo ali é o lado feminino, até mesmo aqueles vestidos longos com bota, o chapéu mais delicado para a mulher no caso. Recentemente mesmo eu tive que brigar com o fornecedor meu para desenvolver um chapéu já mais voltado para a mulher, porque daí entra a mulher na loja, qual que é o chapéu feminino e qual que é o masculino? Daí vem aquela, é tudo unissex. Isso é um pouco, unissex para nós vendedor, mas não é realmente. O rosto da mulher é mais delicado, a fisionomia da mulher é mais delicada, então tem que ser uma coisa mais delicada. Relação de botas, a mesma coisa. Eles fazem uma bota mais voltada já nos padrões de pé masculino, não no de pé feminino. As calças hoje não, as calças hoje já é um mercado que já está crescendo bastante, já vem alguma coisa com detalhes, já é o Country Fashion, né? Que já está crescendo bastante. Essa área eu já tenho por mim que é uma grande conquista já de nós varejistas por causa disso, que já estão investindo mais. Mas na parte assim, para dar uma lapidada, para dar uma delicada mais nas mulheres, ainda precisa mais algo mais, entendeu? E você nunca tinha trabalhado no comércio, de repente você estava lá tendo que vender. Como é que foi isso? Como é que você aprendeu a vender? Um pouco já tinha trabalhado no comércio, porque quando eu tinha 12 anos, como eu não queria estudar, minha mãe falou, você não quer estudar, então você vai trabalhar. Então daí eu comecei a trabalhar numa leiteria perto da minha casa, um distribuidor de leite. Pegava uma caixa, sacava o leite, colocava na caixinha e entregava de bicicleta nas casas. Então aí já foi o meu primeiro contato, eu acho, com o público, com o comércio. E daí depois, quando eu resolvi parar realmente com o rodeio e dar continuidade ao meu estudo e tal, eu comecei a trabalhar no mercadinho. Então daí já comecei a ter mais contato ainda com o público, entendeu? E sempre eu costumava modelar chapéu, que o chapéu geralmente ele vem reto. Daí você põe num vapor e dá o molde para ele. Daí nisso aí minha prima, eu sempre quando tinha chapéu para modelar na loja da minha prima, ela ligava, eu ia lá e fazia, entendeu? Nisso aí já começou o meu entrosamento com o setor de vendas, entendeu? Que daí eu já estava vendendo um serviço meu, quer dizer, eu comecei vendendo um serviço meu. E daí depois foi tornando mais fácil, que eu acho que a partir do momento que você está fazendo uma coisa que você gosta, é mais fácil você aprender, entendeu? A princípio, o primeiro mês do meu trabalho foi em dezembro, loucura. Eu trabalhava das 10 da manhã, 11 horas da noite. Então eu acho que eu aprendi no jeito mais difícil. Jogou no meio lá, a mesma coisa de jogar você no meio da água, eu aprendi a nadar dessa forma, tá? Engraçado. Você jogou lá no meio da água, se vira. Tinha uma estrutura, um gerente, e as outras pessoas também tinham noção de venda, mas não tinham noção do produto. E eu tinha noção do produto e não tinha noção de venda. Então foi meio que um entrosamento forçado que no fim resultou, graças a Deus, deu certo, entendeu? Então eu corri atrás,
aos poucos fui fazendo curso para melhorar um pouco o atendimento, porque lidar com o público eu acho que é uma das profissões mais complicadas que tem. Cada pessoa se tem que tratar de uma maneira e a mesma teoria que eu uso para você não serve para ela, então é um pouco complicado. E eu, como diz, não agrado todo mundo, mas uns 75, 80% eu acho que eu estou conseguindo agradar. Onde você fazia curso, Tião, de comércio aqui? Eu Lá fiz em um São curso José? pelo Senac, que foi de um dia, daí depois o shopping também trouxe um palestrante, e daí tocar uma vez por ano eu procurava fazer, porque é bom para você dar uma reciclada, porque o comércio estressa muita gente, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa errada e você não percebe, daí você vê uma pessoa falar alguma coisa e realmente aquele negócio, só não aprende quem mente para si mesmo, né? Por exemplo, eu sei das minhas deficiências e se eu vou numa palestra e o cara tá falando algo para mim e eu não quero que seja para mim, eu vou estar mentindo para mim. Então foi aí que eu fui melhorando aos poucos por causa disso. Daí eu todo ano, cada 6 meses eu sei que tem uma palestra, só que nem sempre dá pra gente ir, porque às vezes ou o custo é alto, ou naquele momento você não tá podendo gastar, mas eu procuro sempre, pelo menos uma vez por ano, frequentar uma palestra dessa, que é bom para dar uma reciclada, para dar uma mexida com você, porque você precisa de cada vez mais estímulos para dar sequência no dia a dia. E aí, quanto tempo você ficou nessa loja? Eu fiquei de dezembro de 97 até março de 2000. Um outro fato muito assim, né? Eu tenho por mim que eu tenho uma estrela minha que brilha e na hora certa, o que nem eu falo, ela não precisa brilhar todo dia, brilhando na hora certa é o suficiente. Eu saí da loja na terça-feira à noite por uma porção de desavença entre na rede, que a loja tinha uma loja aqui em São José, tinha uma em São Paulo, nesse momento eu estava em São Paulo e tinha em Presidente Prudente. E os donos tinham alguma coisa dando errado no segmento, na andança da loja, os donos achou que os problemas estavam nos funcionários. Então os 3 gerentes foram mandados embora. E consequentemente os 3 melhores vendedores das lojas foram mandados embora. Numa dessas entrou a forca em mim. Mas eu falo, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Ali, pra mim, naquele momento, meu mundo acabou, né? Abriu um buraco grande, como todo mundo abre. Peguei meu carro, enchi das minhas coisas em São Paulo, vim embora para São José. Cheguei em São José e falei, nossa, e agora? Desabei, pra mim acabou. Daí eu fiquei uns 2 dias no sítio do amigo meu para dar uma refletida. Quando foi na segunda-feira à noite, eu fui num baile, que na época, no bingo de São José, toda segunda-feira tinha cauta. Por isso que eu falo, São José já teve o boom, porque tinha festa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e você não conseguia ficar em casa. Como eu tava à toa, não tinha nem hora pra acordar no outro dia, eu falei, eu vou numa festa. Cheguei na festa assim, daí eu tô lá, daí é aqui que eu falo, se eu procuro passar por... que muita gente quer conversar e se você tem algo, eu acho que a gente tem que passar as coisas boas da vida da gente para as pessoas que estão perto, que estão te procurando. E uma coisa que eu aprendi com um cliente meu, ele falava muito assim, trate bem seu cliente de hoje, que ele pode vir ser o seu patrão amanhã. E hoje o meu patrão foi um cliente meu, já vendi várias vezes para ele e eu tava na festa lá passeando e ele falou, que você tá perdido aqui? Eu falei, tô aqui. Mas você não tá em São Paulo? 60 dias atrás ele tinha feito uma compra comigo. Foi não, agora eu saí, não deu mais certo, tô pra cá. Não acredito. Puta, você não sabe o que eu tô armando aqui em São José. Eu falei, não sei, não tinha nem noção. Vou montar uma loja aqui em São José. Foi mais quando? Ele foi daqui 20 dias eu abro a loja. Eu falei, legal, parabéns, bacana. Daí ele falou assim, e aí, tá disposto a trabalhar? Foi só se for para começar amanhã, que é uma coisa que eu gostava muito, né? Então daí deu certo. Nisso aí, meio tempo, houve a negociação e até hoje estamos lá, firme e forte, traçando cada vez mais, procurando ficar lá, enraizando, como dizem, eu enraizei, que nem a árvore que tem lá na frente. E o que tem que ter uma loja country, Tião? Eu acredito hoje, para ter, tem que ter como não só na área country, eu acho que o comércio ele tem que... Hoje você procurar ter quanto mais coisas para atender mais o seu público, né? A princípio a loja que hoje eu trabalho, ela começou a ter só mais a área de vestuário, né? Ter calça, camisa, cinto, bota, chapéu, fivelas, carteiras, alguns humildeza, chaveiros, esses acessórios. Daí a gente foi vendo ao passar do tempo a necessidade de ter artigos para cavalo também. E é onde a gente começou a entrar na parte de selaria, parte de shampoo, parte de produtos para hidratar couro e ferramentas que o mercado do cavalo hoje cresceu muito, existem muitas ferramentas que facilitam o manejo diariamente. Então a gente procura ir atrás dessas coisas para trazer mais, por exemplo, porque às vezes hoje a pessoa vai lá, compra uma calça e de repente ele precisa de uma coisa para o cavalo e vai unir o útil ao agradável, entendeu?
que existem, se for totalizar pessoas que trabalham no manejo de cavalo, todas as agropecuárias trabalham, mas hoje no setor cauto já não tanto. Então a gente via essa deficiência do mercado, porque você gosta de comodidade. Hoje você entra no hipermercado hoje, porque você sabe que ali você vai encontrar tudo quanto é tipo de produto que você necessita para aquele momento. Então a gente foi vendo que havia necessidade de ter produtos para cavalo, produtos para o cavaleiro também, entendeu? Isso aí vai abrangendo tudo. Tanto que há uma visão de querer montar amanhã ou depois ter um setor de medicamento, um setor de ração, já para poder atender mais as necessidades ainda, mas é aquele negócio, um passo por vez para ver o dia de amanhã, para permanecer sempre, né? Que às vezes você quer dar 10 passos e não consegue chegar no seu objetivo. E você dando um por um, você vai chegando mais rápido. E essa loja não foi no shopping? Não, essa já foi já no centro. Por que no centro? Porque ele já viu que no shopping funcionava, só que não era 100%. Porque eu falo, a gente fala, daí fala, mas existe gente assim? Existe, eu sou prova disso, eu sou uma pessoa assim. Vou no shopping somente para ver cinema e para comer McDonald's. Então o que acontece? Na rua, você já pega o público A, B e C. O público C geralmente não vai no shopping, que é o público que tem a renda per capita menor. Então é um pessoal que mora na roça mesmo, o cara trabalha a semana inteira e chega uma vez por mês e quer consumir alguma coisa e às vezes ele se inibe de ir no shopping. E isso aí realmente acontece. Isso aí não é aqui em São José. Eu acho que eu acredito nos grandes centros. São José é mais porque tem bastante cidadezinha pequena perto. Então acontece isso aí. Então por isso teve a necessidade de ter a loja, que eu acredito. Se ela tá até hoje, já faz 3 anos e 8 meses que a gente está lá. E isso aí, um pouco desse sucesso foi a localização, entendeu? Foi aquele negócio, foi montada no lugar certo. Tanto que a gente nunca fez uma cidade grande. Hoje a loja é bem conhecida a nível de Vale do Paraíba. Você tem vários clientes? Tem Vale do Paraíba inteiro. Tem cliente até do começo do Rio de Janeiro, do sul de Minas. Se pegar indo para Grande São Paulo, tem também. Então foi por causa da localização, porque por ser um público restrito, o que acontece? Isso acontecia muito em São José. Antes de São José ter loja cauto, não tinha em São Paulo. Juntava 3, 4 amigos, montava no carro e ia em São Paulo consumir. Então a gente adotou essa teoria para São José também. As cidades pequenas não tinham loja, o pessoal tinha que... Algum lugar eles iam consumir. Para onde? São José é uma cidade mais fácil se você andar daqui em São Paulo. Hoje já não acontece. Hoje no Vale do Paraíba eu creio que quase todas as cidades têm uma loja country, entendeu? Só que é aquele negócio, se você tem um produto que é diferencial, você atrai. Que nem eu tenho um cliente hoje que consome comigo de Pinda, de Lorena, de Cachoeira Paulista. Daí você pega o sul de Minas. Então, desde que você atenda as necessidades dele, né? E você tem produtos para vários bolsos, assim, preços variados? Hoje nem tanto por causa, que eu falo, o mercado, o fornecedor, que é o atacadista cauto, ele não tem essa visão que os varejistas têm. Ainda hoje eu estava conversando com um cliente meu a respeito disso. Ah, mas por que o produto cauto é tão caro? Não é que é caro, já começa pelo impacto, é a primeira vez que você vai comprar, você não tem noção do quanto custa, o quanto vale. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje eles desenvolvem, todos os produtos são desenvolvidos nas melhores matérias-primas que existem no mercado. Então eles não querem pegar uma similar que vai durar menos, eles querem fazer a melhor. O cauto tem essa percepção de ter uma coisa cada vez melhor e não fazer um produto similar que a vida útil dele vai ser menor. Você compra uma calça jeans hoje, se você não tiver o mau uso dela, é a calça que vai durar 4, 5, 6 anos. Entendeu? E eles não têm um ponto de vista que podia fazer uma para durar 3 e custar metade do preço. Que se isso acontecesse, mais gente poderia estar consumindo os produtos. Entendeu? Por causa disso aí, mas é por causa do lance da perfeição de ter um produto com qualidade, durabilidade longa, que eu acredito que um produto que dura mais de 2 anos, a durabilidade dele já deu muito mais do que já tinha que ter dado, entendeu? Porque as coisas é uma tendência natural, a gente se acaba, a gente dá 60 anos, você já vai embora, por que um produto não pode se desgastar também com o tempo? E eu acho que aqui é que eu falo 2 anos, a pessoa já usou bastante dele, então ele poderia ter um custo um pouco mais baixo devido a isso aí, mas... Isso na parte de roupa, na parte de calçado você já consegue encontrar produtos do preço C, do B e do A, porque daí já entra na parte do couro, já entra onde a turma já conhece mais, já vai procurando, eu consigo fazer um calçado mais barato.
O caso do cinto também, que já vem do... Tudo que já vem originado do couro já tem. O caso do chapéu já é um caso mais específico, porque a lã é um produto, a matéria-prima se torna cara, entendeu? Daí você faz com um produto similar, daí já vai durar 3, 4 meses, a pessoa vai ficar brava. Isso aí já aconteceu, a gente já trabalhou com mais barato e já teve, sabe, não é legal você vender uma coisa e amanhã ou depois o cliente voltar para reclamar porque o produto não durou, entendeu? Então a gente opta um pouco trabalhar, mas a gente sempre tem o bom e o ruim. A gente vai te mostrar o barato e o caro e vai explicar para você qual que é a diferença entre um e o outro. Daí cabe a você decidir o que é melhor para você e para o seu bolso, entendeu? Mas há uma deficiência nos produtos baratos no meio country. Quer dizer que você tem uma variedade muito grande de produtos. Teu estoque é informatizado, Tião? Não, ainda, nós Não estamos ainda meio pré-histórico ainda. Como é que você faz, então? Daí é aquele negócio, você tem que usar o QI, a inteligência, né? Porque as pessoas ainda chegam, todo mundo hoje já acostuma, né? Ah, você tem máquina para encher cheque? Foi, tem a BIC. A BIC não deixa de ser uma máquina, né? Antes era na pena, né? Mas daí você vai fazendo um balanço mensalmente para saber o que está vendendo, o produto, o que você precisa ter. Porque eu no dia a dia eu costumo notar o que foi procurado e eu não tenho. Então isso é uma coisa que eu aprendi com meus antigos patrões, porque isso aí é uma coisa que às vezes o cara chega, pede, se você não anota depois você não lembra, porque é muita informação. Que nem eu trabalho na área de compra e venda de produtos, então eu tenho que saber o que está vendendo e o que eu preciso comprar. Então daí eu vou fazendo as minhas anotações. A turma fala, eles querem até me dar um caderno novo, o meu tá um bagaço, mas eu gosto dele. Eu falo, não, esse aqui, minha agenda, telefone, tudo é nele, baseado em cima dele. Mas por causa disso, se você chega, pede alguma coisa, eu vou, anoto seu nome, seu telefone e o produto que é. Logo que eu consiga, independente do compromisso, eu ligo para você e falo, ó, Cláudia, tá aqui o seu produto, se houver interesse da sua parte, pode passar aqui. Então é mais na base ainda do rascunho ainda, não está informatizado. E o que mais vende? Olha, hoje, se eu falar para você que vende por igual, é um pouco relativo, porque o chapéu é o que tem a vida útil, chapéu e bota, são os que menos vende pela durabilidade. A calça e a camisa, você se sente na necessidade que você não vai na mesma festa com a mesma calça e a camisa. Com a chapéu, cinto e bota, você vai na mesma porque ninguém vai ficar olhando pro seu pé, não vai ficar olhando. O chapéu, dirá o chapéu, entendeu? Agora a calça e a camisa, não. A calça e a camisa é o que mais vende devido a isso aí. Devido a você sempre querer estar com algo novo. E o chapéu e a bota, por ser um custo um pouco mais alto também, as pessoas se restringem um pouco mais e compram com menos frequência, entendeu? Mas mais é calça e camisa. Agora, eu não sabia que country usava boné. Usa. Isso aí já é uma coisa herdada já dos americanos também, entendeu? Lá se usa muito. Então o que acontece? E não, é aqui que eu falo, você tem que saber onde você vai e com quem você vai, entendeu? Porque não é, você não vai, não é que não é legal você pegar, colocar um chapéu e ir no shopping. Daí depois chega um engraçadinho aí faz uma piada com você vai se sentir ofendido e geralmente uma ofensa troca outra e depois resulta numa coisa pior. Então eu acho que os estilistas, alguém já pensou lá na frente nisso aí, e então já que você gosta de usar a cobertura, então você usa um bonezinho, já vai chamar menos atenção, entendeu? Porque aqui chama tanta atenção porque não é tanta gente que usa. Agora você já cai no interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, então lá você já vê bastante uso de chapéu na rua. Então já não restringe tanto, mas mesmo assim o uso de boné lá é grande também. Mas é mais devido a isso aí, suplementar aquele lugar. Por exemplo, você vai numa festa esporte fino, você tem que ir de esporte fino. Então se você vai no shopping, pra que eu vou de chapéu se eu vou arrumar um enguiço? Eu ponho um bonezinho, vou do mesmo jeito e acabou o problema. E qual que é a diferença do country americano pro country brasileiro? Hoje o Brasil está bem americanizado. Entendeu? Que o exemplo, todo mundo tem um fenômeno, todo mundo tem um exemplo a seguir. Você tem uma pessoa que você acompanha alguma coisa que ela fez. E o brasileiro acompanha o americano não só no country, né? Em grande parte da economia nossa é girada em cima dos americanos. Porque, não que eles são os melhores, porque a gente já conseguiu provar que não são, entendeu? Mas porque eles consegue fazer produtos de qualidade, produtos aceitáveis, entendeu? Tem algumas coisas que não desce aqui por causa da cultura, por causa da visão mesmo, mas é baseado em cima deles porque eles são, digamos assim, o deus da moda, nossa, são eles, mas é por esse fator. Mas você acha que combina, quer dizer, esse country americano combina aqui com o Vale do Paraíba, por exemplo?
passou, como digamos assim, a gente tem uma tradição forte no Vale do Paraíba, que é o tropelismo, né? Que é onde tudo nasceu, né? Tanto não só no country, mas eu acho que o Brasil nasceu em cima do lombo de burro, né? Cresceu em cima do lombo de burro. Se eu for resgatar o que eles usavam, hoje já não se usa tanto. Usa quem valoriza o tropelismo, mas o country, tanto que já a palavra já vem deles, né? Por exemplo, a festa do peão de boiadeiro, é aquilo que eu volto naquilo que eu falei para você há algum tempo atrás. O nosso rodeio era folclore, chamava festa do peão de boiadeiro. Hoje já não chama mais, hoje chama rodeio show, que já é coisa já de norte-americano. Então, por causa de tomar esse status deu mais mídia, eu acredito, pendeu mais pro lado deles. Que se tivesse continuado na tradição de festa do peão de boiadeiro, eu acho que as roupas que nós estávamos vestindo não é a roupa que o povo de antigamente vestia, entendeu? Que elas botas por fora da calça, o lenço no pescoço, entendeu? Mais ou menos isso aí. Não seguiu, não deu continuidade no que nós já tínhamos, que é o caso aqui que eu volto a falar de novo, no caso do povo do sul. Eles usam aquele segmento deles desde tempos atrás. Nós não, a gente tinha cultura já, que era a festa do peão de boiadeiro, o pessoal já usava chapéu e bota, e aquele chegou uma certa época, parou. Alguém ainda continua usando, mas é muito pouca pessoa. São muito poucos. E o americano disparou. Por isso a necessidade de se investir na área, que é aquele negócio, as pessoas se investem na onde que está voltando. E como o crescimento foi na área do country americano, então eu acho que por isso que ficou mais voltado a eles. Tião, teve algum produto assim muito difícil de você conseguir, algum pedido assim que você teve que ir atrás? Sei lá, uma cela especial, não sei. Eu costumo dizer, eu gosto um pouco de desafio, que eu acho que no mercado de hoje você tem que fazer diferença em algo, entendeu? Eu costumo fazer muito pós-vendas. Esse produto muito difícil, digamos assim, sempre tem alguma coisa que você não vai conseguir encontrar, porque até mesmo a imaginação, a pessoa imagina tanto aquele negócio que nem ela mesmo sabe o que é. Eu queria uma coisa assim, mais ou menos assim. Então, só que o varejista, o atacadista, ele não pode viver em cima de um gosto, ele tem que trabalhar em cima do que se faz, entendeu? Mas uma encomenda assim que deu... Sempre eu tenho umas encomendas pendentes que a gente procura atrás, é uma coisa que a gente fala, só que não é deficiente nós varejistas, que a vontade nossa é tão grande de vender quanto a do atacadista. O atacadista ele quer vender de 1.000, a gente quer vender de uma peça e satisfazer, porque é aqui que eu falo, o cliente potencial é que cliente que te compra hoje, te compra daqui 6 meses, daqui 1 ano e sempre, entendeu? Eu tenho cliente que compra comigo já faz 7 anos que eu tô no meio, entendeu? Porque o gostoso é isso, é você continuar da sequência a um trabalho que foi plantado, que eu costumo falar, cada cliente meu eu planto uma semente, cada vez que ele volta eu rego ela. Então, mas eu tenho algumas pendências, mas o difícil assim, quanto meus atacadistas dão suporte, eu consegui alcançar todos os objetivos dos meus clientes, todas as vontades dele. Não teve nada, tudo você conseguiu atender. Tudo. Mais recente é o caso do chapéu de mulher mesmo, que eu briguei, o fornecedor, o distribuidor ainda falou, mas você vai pagar o preço do normal. Eu falei, não estou perguntando o preço, eu quero o chapéu e vai vender, entendeu? Então hoje você tem chapéu de mulher na sua loja? Não, então, foi um chapéu desenvolvido em cima do molde do masculino, só que o que eu fiz? Diminuí a aba, entendeu? Para poder ficar mais feminino um pouco, porque as mulheres chegavam, todo mundo, não só as mulheres, o homem também, a primeira vez que vai colocar um chapéu, eu não me sinto bem, mas eu gosto de estar com uma coisa que tem 10 centímetros de cada lado na sua cabeça, então aquilo ali, você pode, todo lugar que você vai olhar, você vai ver a sombra dele, então consequentemente, não vai te fazer bem isso aí, entendeu? Então, vendo isso aí, que a reclamação, que eu acho que você tem que trabalhar em cima do que não está dando certo. Então, o que não está dando certo, mulher vinha experimentar chapéu, mas tem que ser isso aqui mesmo, mas parece coisa de homem. Então, foi aonde saiu na minha cabeça, foi, não, vou pensar num chapéu de aba menor, mas com o molde do masculino, porque elas gostavam do molde e não gostavam do tamanho. Daí, nisso aí, nossa, foi uns 2 meses de briga com o fornecedor. Não, faz. Não vou fazer. Falei, não tem problema. Qual que é o preço? O preço é tanto, então pode fazer. Não tem problema. Fez. E hoje todo mundo que eu mostro o chapéu ficou encantado, porque realmente o chapéu ficou bonito, entendeu? Agora eu tô numa briga dessa com o chapéu de criança também. É isso que eu ia te perguntar, se tem moda country de criança. Tem. Ela só não cresce mais porque ela é tão cara quanto a de adulto, entendeu? Então, realmente é uma coisa que usa-se menos. Eu acho que poderia ser feita do material inferior, por causa que a criança cresce rápido, entendeu? Mas tem
Tudo que o adulto tem, a criança também tem. Não se acha nas lojas por causa do preço mesmo, por causa do custo. A gente tem uma seçãozinha aqui, diz lá, mas é assim, bem lapidadinho, assim, um pouquinho de cada, um resuminho de cada coisa, porque é um produto que não se vende com tanta frequência, entendeu? Mas tem procura. Principalmente na época de meio de ano, na época de maio, junho, julho, vende porque, ó, pra você ver, uma coisa que foi perdida também da nossa tradição, que é a quadrilha nossa, pelo menos aqui em São José acontece isso aí, tô respondendo por São José, virou festa country, dança country, os pais ficam loucos, porque eles chegam lá e falam, essa professora inventou essa festa country e encarece, que a quadrilha gastava R$15, a roupa da criança estava pronta, R$15 hoje já não consegue nem comprar o cinto de criança. Um cinto igual esse seu aí não compro de jeito nenhum. Né? Não, vai gastar bem mais. Bem mais. Entendeu? Então, isso que acontece. Pra você ter uma ideia, a influência do country americano, já até nas crianças de hoje, da escola, as crianças nem têm contato, às vezes, com cavalo, já são obrigadas a usar o country que os americanos usam. Porque perdeu a tradição da festa junina. Nossa, eu dançava festa quadrilha, adorava, agora tem que dançar festa country. Mostra um pouquinho, fala um pouquinho sobre o teu chapéu, o teu cinto. Você Cinto, consegue dá pegar, pra pegar, Pablo? Pablo? Pegar o cinto, pegar ele falando da roupa. Fazer uma... Não, mas sentado mesmo, né? É, Isso, vai mostrar. levanta assim um pouco a sua Começa aí do camisa, ó. cinto. Esse cinto aí. Isso, ó, tá dando bem pra mostrar. Vai, Pablo. Conseguindo. Cinto, matéria-prima dele, isso aqui é a crina do cavalo. O pessoal fala, mas consegue. Isso aqui já é isso aqui é feito nacional hoje, mas já foi importado. O primeiro que veio é importado. Então, pra você ver, o mercado brasileiro cresceu, que eles estão conseguindo fazer o que os americanos fazem. Se fizer a minha, é importada, mas já tem similar, idêntica, só com a matéria-prima que não, mas já tem bem similar. Se eu colocar as duas uma perto da outra, você não sabe distinguir qualquer uma qualquer outra, entendeu? O jeans, o porquê que o jeans country, do country é caro? Porque é um jeans que eles falam que é o sistema Brook to You, que ele é entrelaçado, então a costura dele é dupla. Por isso que ele tem que ser mais resistente, porque senão não aguenta montar cavalo. A camisa é normal, a camisa de tricoline, entendeu? Mas Pesa. O que tá escrito aí? Então, é uma marca, pesa um pouco por causa disso, porque realmente qualquer produto que tem uma marca e dentro do country é uma das marcas conhecidas. O boné já é um boné nacional, mas desenvolvido em cima do molde americano também. Tá, você diz o molde americano porque dá pra fazer essa coisinha. Isso, né, é a todo copa um mundo- pouco mais alta, É. entendeu? A copa um pouco mais alta, a aba estampadinha, que a princípio quando você usava isso aqui na rua, a turma achava, nossa, carnaval é da onde? Mas não é bem assim, que lá eles gostam de umas coisas mais extravagantes, que chamam mais atenção. E a bota? A bota, Vai ter que então, usar aí pra poder... Dá pra mostrar, Pablo? Ok. Pode Isso, mostrar, pode fala falar. da bota. então, essa é uma bota também que hoje, essa minha é importada, mas tem nacional igual, idêntica, tanto que tem americanos, por causa da Embraer, vem alguns americanos na loja, que gostam, descobrem, vão lá, os caras veem a bota, nossa, idêntica à nossa, entendeu? E é um produto que melhorou bastante. O Brasil, tudo que o brasileiro, o americano tem, o brasileiro tem capacidade de fazer igual ou melhor. E você chegou a viajar pra fora, pros Estados Não, Unidos? não cheguei ainda. Você nunca foi numa loja country americana? Não, os amigos meus, tem um amigo meu que trabalhou comigo na primeira loja que eu trabalhei no shopping, ele mora hoje nos Estados Unidos, ele fala assim, ele não gostava do country, passou a gostar depois que ele começou a trabalhar, e hoje ele tá lá e ele fala assim, nossa, se você vir aqui, você vai endoidar, porque ele diz que as lojas são gigantescas, né? Isso aí é um sonho... Não é tão sonho, sabe? Eu acredito que se um dia eu tiver a oportunidade, eu com certeza vou me esforçar um pouquinho para ir, mas não é tanto objetivo, porque eu acredito que vai ser tudo que a gente tem aqui, só que em maior quantidade, entendeu? Que nem lá, diz que lá tem loja de botas que é uma esquina inteira assim, e detalhe, é um pé de cada na exposição. Não é nem par, aqui a gente costuma mostrar par, mas que lá não é só o country que costuma usar a bota, lá a maioria das pessoas, mas isso aí já é devido ao clima também, que é mais frio, então lá se usa mais botas do que aqui, então é por isso que eu acho que tem essas megas lojas de bota, mas no montante eles estão bem à frente, porque é um país de primeiro mundo, não tem nem que discutir, não adianta a gente querer se gabar, falar que nós somos bons, só que eles têm uma economia muito mais forte do que a nossa. Tem bastante fornecedor, Tião? Tem bastante fabricante no Brasil? Hoje cresceu bastante isso aí. Tem mais de 100, por exemplo? Não, acho que não chega a tudo isso, porque não tem público para tudo isso, entendeu? Mas hoje você tem uns 15 que brigam de igual para igual, para quem há 6 anos atrás tinha 3, 4, hoje você tem 15,
Então, isso porque o cauto é bastante divulgado somente no estado de São Paulo, né? E esse ainda é um detalhe que ainda está fazendo. Por exemplo, o estado do Paraná tem bastante tradição, o Mato Grosso também, só que a economia forte do mercado cauto e do segmento de loja é no estado de São Paulo. E esses fabricantes estão em São Paulo? Alguma parte de São Paulo e alguma parte no Paraná. Pra você ver, o estado de Minas, que já por cultura já era para ser um pouco mais forte, não tem tanta força quanto no estado de São Paulo. Mas a economia de São Paulo é mais forte do que as outras economias também, né? Então é relativamente por isso. Mas se pegar de fabricante de bota, já tem uma variedade grande, de chapéu tem, de roupa tem. Então é um mercado que está crescendo. Só que aquele negócio, onde 2003 não foi bom, acho que para todos os setores, deu uma parada. Foi um pouco complicado, mas está crescendo. Principalmente eu costumo dizer, eu que acompanhei um pouco a explosão, o boom, então a gente percebe a diferença nisso. Muitas pessoas que estão de fora não vê essa diferença que a gente vê, porque você vê antigamente, eu lembro até hoje, o primeiro chapéu que eu comprei importado, em 1994, eu tive que encomendar esse chapéu, veio dos Estados Unidos, não tinha importador, demorou 90 dias para chegar. Hoje não, hoje já voltou, hoje a gente nem precisa querer ter um importado, porque o brasileiro é tão bom quanto o importado, entendeu? Mas no meu tempo já não, porque isso aí já vem uma coisa de gosto há muito tempo, e naquela época era status você querer ter um chapéu americano e querer persistir. Hoje não, hoje os produtos nacionais realmente são bons, a gente não precisa sair daqui para comprar coisas boas, porque os nossos são bons. Falta um pouco mais no incentivo da economia mesmo do país, entendeu? Porque o brasileiro tem ele quer ter aquele status, ele quer usar o importado para dar um status, mas não tem necessidade mais. Tem grandes fornecedores hoje no Brasil. E qual que é o produto mais caro da sua loja? Produto mais caro. Tem botas que é feita do couro de avestruz que vão custar aí alguns reais. Couro de avestruz? É. Como assim? Avestruz tem pena. Mas embaixo da pena ela tem o couro. Ele é fixado num couro. Você nunca depenou galinha? Não. É o mesmo sistema. O couro vai ter a pele e o couro. Não só hoje eu acredito que ele perca só. Tem mais couros exóticos, mas no cauto que dá mais ênfase é o couro de avestruz, entendeu? E deve ser uma delícia. Mesma coisa você tá de tênis. Eu falo pra turma, você tá mentindo. Você conversa vendedor, foi. Não, o dia que você pôr uma no pé, você não vai querer tirar por outra coisa, entendeu? Que realmente é um couro bem macio, entendeu? Você pega e daí você fala, puta, custa tudo isso porque realmente o couro faz a diferença. Mas entendeu? quanto custa, Tião? Pode falar, não tem problema. Hoje deve estar que tem vários modelos, né? O mais simples na faixa de R$1.000, R$1.100. E é fabricado aonde? Tem fábrica em Araçatuba, tem fábrica em São José do Rio Preto, tem fábrica em Franca que fabrica, entendeu? E você vende quantas dessas por mês? Ah, assim? não, essa aí eu acredito. Já teve, eu tava numa média aí de, assim, de 6, 7 por ano, né? Por exemplo, esse ano de 2013 eu vendi só 2, mas aquele negócio é uma. Não só eu também, outro dia eu tava conversando com o atacadista falou que caiu bastante, principalmente depois que o dólar voltou a subir de novo, porque é cotado no dólar, porque ele vem da África. Se eu não me engano, vem da África, porque no Brasil tem criação, mas não tem abatedor ainda, eles têm que mandar lá pra fora, morre lá e depois volta pra cá, entendeu? Então é um pouco complicado. E você tem uma dessas? Tenho. Essa aí foi um sonho de consumo que uma louca quis me dar, deve fazer o quê? Nem cogitei em ganhar, né? Eu ia te perguntar, aquela hora você estava falando, mudou de São José para Taubaté. Tem algum motivo para ter mudado esse eixo dos bailes aí que você estava contando para nós? Eu acredito que tem alguma coisa a ver com a economia que nós passamos. Eu falo, São José, a nível Brasil, é uma das melhores cidades que você tem para se morar. Porque se o Brasil tá bem, São José tá bem. Entendeu? Em 2001, no que houve o corte da Embraer, sentiu o mercado meu, sentiu. Daí você fala, mas o que isso tem a ver com o avião? Não tem nada a ver, tem a ver com os consumidores meus que trabalhavam lá e hoje não estão mais lá. Então, é pessoas que estão fora do mercado, ele vai continuar indo no cauto, mas ele vai continuar indo com a roupa dele, ele vai deixar de consumir. Então, o que acontece? Eu acredito que isso aí refletiu na noite de São José, entendeu? E tinha uma casa muito boa em São José, fechou, não sei por que motivo, se foi o mar, não sei. Mas daí o que acontece? Taubaté já não sentiu tanto, eu acredito. Não sei como está o comércio aqui em Taubaté, entendeu? São José, pelo menos esse ano de 2003, não foi. Para nós, por incrível, é outra controvérsia aí. Para nós foi bom, mas foi bom por quê? Eu acredito, porque algumas lojas fecharam,
entendeu? São José, quando a gente abriu, tinha 8 lojas, agora só tem 2, no segmento country, né? Só tem 2, nas cidades vizinhas também houve um impacto, e aquele negócio vai sobrevivendo quem tem mais estrutura, entendeu? Isso aí é o funilamento do mercado. Então, para nós foi bom, eu acredito que devido a tudo esse fator. Foi o melhor ano nosso desde a existência da loja, que está sendo esse ano de 2003. A economia do país está ruim, mas a loja, graças a Deus, está bem. Só que daí reflete, o cara tem que, se o cara está desempregado, automaticamente ele não vai ter dinheiro para sair. Então eu acredito que isso deve ter sido um dos motivos que o cara que fazia festa resolveu dar uma parada. E Taubaté deu esse boom, porque veio com um cara com sangue novo, que isso que é bom para o mercado, isso aí ajuda bastante, que você ter a pessoa vai, injeta um dinheiro e vê que se ele plantar, se ele semear, se ele cuidar da plantação dela, ela vai dar frutos lá na frente, é o que está acontecendo. Teve o boom, saiu a casa noturna, todo final de semana tem baile, hoje eu acho que cada 45 dias ele faz um mega show, e graças a Deus esse mega show está trazendo um reflexo para São José, porque o pessoal tá vindo para cá. E tá vindo bastante gente, não é pouca gente. Tanto que recentemente teve um baile e eu até tive que desonrar um compromisso que eu tinha com vocês por causa dessa explosão que deu, entendeu? Mas esse baile de sábado foi em Taubaté? Foi aqui em Taubaté. Que veio o Rio Negro e o Solimões. Solimões. Isso. Quanta gente tinha lá? Tinha bastante gente? Eu não sei, que lá é um lugar muito amplo, assim, eu acredito que de 10 mil pessoas para algo mais. Nossa. Que é bem grande lá. E lá, por Como ser é que chama lá? Sítio Dom Carmelo. É num sítio. É, mesmo. num sítio, é um sítio. É afastado daqui de Taubaté. Lá deve dar uns 12, 13 quilômetros, tudo asfaltadinho, tem uma puta estrutura. E é ao ar livre? É ao ar livre, o show grande é ao ar livre. Aí tem Tá. um galpão, que é por todo sábado ele tem show country lá. Esse galpão ele faz lá, comporta, eu acredito, umas 2.000, 3.000 pessoas. E ele, esse ano ele construiu um palco pro lado externo, cimentou tudo lá fora para fazer grandes shows. E ele tem conseguido isso. Esse ano ele já fez uns 5 shows e todos os shows deram resultado. Voltou, eu acredito que nenhum deles ele deva ter tido prejuízo, senão ele não teria feito outros, né? Isso faz parte das promoções da tua loja? Participar desses shows? A gente Porque você tava contribui, vendendo convite, então, a né? gente contribui da maneira que eles precisam de um certo apoio, que ele já sentiu que só Taubaté não vai tocar a casa dele, entendeu? Então ele precisa abranger o Vale do Paraíba. Então ele busca apoio na onde? Nas cidades vizinhas, em cima do quê? Do público-alvo dele. Porque eu falo, é um público mais restrito, mas se você faz um trabalho em cima dele, você consegue ter o retorno. Então ele vai nas lojas country, põe impostos de vendas, divulga no Friday, divulga na rádio, fala, e isso aí vem o retorno dele, entendeu? Tanto São José, eu acredito que ele deve ter tido uma excelente venda em todos os bairros dele, eu acho que tem uma venda boa por causa disso aí, esse trabalho. E daí já vira a rotina, né? A pessoa já sabe que tem, que lá pode ir, quando tem show grande, pode ir lá e comprar. Isso aí são as parcerias, né? Aqui que a gente fala, é a troca de favor, entendeu? Que pra mim não... Às vezes não é tão interessante vender o ingresso dele, porque naquele momento que às vezes dá uma atrapalhada, às vezes, mas só do fato, eu estou ajudando uma pessoa que está no meu segmento, entendeu? Quem vai pro baile compra uma camisa nova. Independente se a pessoa não compra uma camisa nova, entendeu? Se ele cada vez mais fortalecer o movimento, amanhã ou depois eu vou colher o fruto disso aí, entendeu? Então eu acho que a partir do momento em tudo, se tiver uma união e todo mundo pensar em conjunto, pensar no mesmo objetivo, não só o country vai para frente, né? O Brasil vai para frente. Você pega exemplo na sua família. Se a sua família, se você tem um alicerce bom e ali tá todo mundo entrosado, um irmão ajuda o outro e todo mundo consegue sair da crise. Que idade média tem o teu público, Tião? Digamos assim, entre os 20 e os 30 anos. Tem muita gente, eu tenho um percentual novo, mas a média mesmo é 20, 30, que depois de 30 a pessoa já casa e vai dar continuidade à família um pouco. E Tião, a tua loja funciona como? De que horas a que horas? De quando a quando? O horário de funcionamento, a turma fala, você é meio preguiçosão, não é? Que é das 9 às 18, o comércio nosso é um comércio específico, eu costumo dizer, não é um comércio de... Que você tá passando, eu acho que eu tenho que comprar alguma coisa aqui, entendeu? Da 9 às 6, de segunda a sexta, ao sábado das 9 às 14, antes eu ficava até às 16, só que você vai vendo com a tendência natural que não há tanta necessidade, o lugar que você trabalha dá para suprir todas as necessidades. Você vende com cartão, com cheque Com pré-datado? cartão, o cheque hoje está se estreitando bastante o mercado dele, né? Mas a melhor forma de pagamento minha hoje é no cartão de crédito. Tem crediário, tem o cheque, tem o cartão de crédito. Crediário teu é próprio? Não, é por financeiro, Tá. mas a taxinha é bem pequena. Uhum.
E vende, então, tem várias formas de pagamento. Tem várias formas de pagamento. Só não compra, eu costumo dizer, o mais difícil é achar o mercadoria, a forma de pagamento é mais fácil. Um chapéu, por exemplo, quando ele vem para a tua loja, como é que ele vem acondicionado? Porque você falou que tem que... Então, hoje, antes eles vinham tudo em caixas, hoje vem em caixa individual. Eu prefiro que eles venham todos retos, porque nem todo mundo gosta do chapéu modelado, né? Então o que acontece? Se ele já vem modelado, na hora que você põe ele no vapor, ele vai dar uma resistência, ele vai fazer alguma coisa que vai prejudicar a ficar 100%. Se ele vem reto, não. Daí você vai pôr no vapor, você vai trabalhar o molde e vai fazer de acordo com a pessoa que está consumindo. Mas aí você tem que ter uma pessoa especializada para fazer isso. Eu, como diz, não sou expert, mas um pouco a gente conhece disso aí, entendeu? Porque você molda na hora? Na hora, isso. Você põe é como se fosse uma massa, uma massinha de modelar. Você amolece a massa primeiro, depois você dá a forma, né? O chapéu basicamente é isso aí, ele vem duro, daí você põe no vapor, ele vai amolecendo, depois você vai dando forma a ele aos pouquinhos. Tem forma própria para isso, só que a forma é 880 e nem sempre agrada todo mundo. Então, como eu adquiri já uma prática de fazer à mão, a gente faz à mão esse processo. Tião, você gosta de fazer compra? Produtos para loja eu gosto. Para você? Para mim, nem tanto, porque eu acho que a gente que trabalha em loja de roupa é um pouco complicado, porque você tem que se habituar. Nossa, você vê tanta coisa bonita. Quando você compra... Eu, basicamente, as roupas masculinas eu compro pensando em mim, entendeu? E é um pouco errado do lado comprador, você não pensa tanto no lado vendedor, você pensa mais no lado comprador, né? Porque você começa a ver muita coisa. Tanto por... Nossa, os 2 primeiros anos bem dizer, meu salário era vestuário meu. Entendeu? Minha mãe chegou a pedir pra mim, pelo amor de Deus, para de comprar que não tem onde mais pôr. Entendeu? Porque realmente é uma coisa exagerada. Não é que é exagerada, cada final de semana você tá no lugar, sexta, sábado, domingo. E daí você sempre quer estar bem. O estar bem geralmente já vem acompanhado de coisa nova e alguma coisa desse tipo. Então essa vontade de comprar. Tanto agora, como diz, eu acabei com essa mania, entendeu? Eu comprei. Então, esses últimos anos está sendo bem light em relação a comprar. Eu acho que por causa de você consumir muito já há algum certo tempo, eu acho que isso aí veio diminuindo um pouco, entendeu? Mas só que se eu falo para você que eu não adoro comprar coisa nova, eu estou mentindo, porque quem que não gosta de sair às compras? Mas você não compra no shopping? Olha, só se for assim, por exemplo, se eu quiser algo, que sempre que eu vou comprar, eu procuro me identificar com algo. Às vezes eu vou supor um exemplo, tem um baile e eu não tenho alguma camisa que me agrade na loja. Daí eu vou no shopping porque a camisa do calço não tem muita diferença para a camisa que se usa aí, entendeu? Então eu consigo comprar algumas coisas, entendeu? Eu vou no shopping porque é onde é o maior centro do varejo, entendeu? Então ali você vai ter, em vez de você achar 10, você vai achar 1000 camisas para você comprar, não é possível que você não vai conseguir comprar alguma, entendeu? Que shopping você prefere em São José? Para camisa eu gosto mais do Colinas. Tem menos loja, mas pelo menos todas as vezes que eu fui comprar, eu consegui comprar. No Center Valley, nem todas as vezes que eu fui comprar alguma camisa, eu não consegui, entendeu? O Center Valley atende muito mais o público, tem muito mais loja, entendeu? É muito mais diversificado, mas em termos, pra mim, o que me satisfez mais até agora foi o Colinas. E, Tião, você tem pouquinho tempo de comércio, mas já deu para tirar alguma lição? Bastante. É? Eu Quais acho são que, elas? principalmente agora, que nem eu falo, a gente tá falando que nem eu comecei a fazer faculdade esse ano, né? Eu costumo dizer, né? A grande faculdade da minha vida foi o que eu vivi. Eu tenho só 25 anos, mas a carga que eu tenho em cima das costas é bem grande, entendeu? Tem gente, eu falo que eu converso com pessoas que têm 30, 32 anos, a pessoa não consegue ter uma visão bem assim. Pra mim, eu pretendo terminar minha vida no comércio. Infelizmente, o comércio é o setor que mais sofre. O governo não apoia em nada, né? Os bancos judiam, castigam o comércio, porque a inadimplência, então, nem se fala, né? O comércio, eu acho que... Até outro tempo eu estava conversando com uma pessoa, falou, mas você vai fazer faculdade do quê? Vou fazer faculdade de administração. Ele falou, mas administração você aprende atrás do balcão. Faz 7 anos que eu estou atrás do balcão, não é bem assim, entendeu? Você aprende, se realmente você correr atrás, ali é uma vida. Por que é uma vida? Ali você consegue tirar bastante coisa boa, porque você convive com bastante gente. Então, se todas as pessoas você conseguir captar as coisas boas que ela tem, que todo mundo tem algo bom para passar.
Se você conseguir pegar algo bom que essa pessoa está trazendo, você tem muito a crescer dentro, entendeu? E aquele negócio, antigamente quando não tinha indústria, todo mundo sobrevivia do quê? Do comércio. Entendeu? Quando eu falo para você, quando eu passo na porta de uma loja, de algum ponto, e eu descubro que ali já foi um comércio um dia, aquilo ali me entristece muito, sabe? Porque ali você pode ter certeza que alguns empregos foram tirados, algum objetivo de vida foi destruído, porque se está fechado o cara não conseguiu chegar no fim dele, entendeu? Então isso aí me entristece muito devido a isso aí. Infelizmente o comércio é isso aí, ele é um pouco desgastante. Hoje os grandes hipermercados, por exemplo, há um tempo atrás, na véspera de Natal, eu estava conversando com meu sogro, ele pegou e falou assim, se o marido e a mulher trabalham no comércio, eles não têm ânimo para cear no Natal. Porque realmente, se você parar no tempo, se os dois trabalham, no dia 24 eles vão trabalhar até 6 horas da tarde. E vão vir numa sobrecarga, porque dezembro é um mês que vem de sobrecarrega, porque você trabalha mais, o movimento é maior, o tempo de descanso é menor. Então quer dizer, aquilo ali faz sentido nessa hora, porque você vê, se você está sugado, se você tiver que chegar na sua casa, preparar tudo, por mais que hoje tenha tudo prático, você compra quase tudo pronto, é só pôr no forno e está pronto. Mas só que o gostoso da festa natalina é o espírito, é aquilo que você prepara, aquela união que você sabe que vai chegar, que é a família. Mas só que isso aí não está acontecendo por causa do comércio, isso aí está acontecendo, eu tenho por mim, no modo geral, as famílias estão se afastando cada vez mais, estão vendo eles vindo de encontro e estão se desligando. Tá acabando, tá virando bem uma coisa assim, bem só eu, entendeu? Tudo hoje você faz para ficar dentro da sua casa, você não quer mais sair, parece que acabou, sabe, o prazer de fazer visita, entendeu? Eu acho que é um grande erro do ser humano, porque eu acho que você tem que partilhar tantas coisas boas, as ruins você vai partilhar com quem mais você tem apoio, mas as coisas boas, e o Natal é um momento tão belo na vida de todos nós, independente da religião, todo mundo tem o seu Natal, tem sua crença, eu acho que a gente tem que acreditar e valorizar cada vez mais. E isso aí, falta um pouco disso da parte do comércio, para você ver, toda religião tem uma tradição, ou vai na missa sábado ou vai no domingo. O comércio, dependendo do que o cara trabalha, ele não pode ir nem no sábado nem no domingo, porque ele trabalha sábado e trabalha domingo. E esse espaço que abriu, meu ponto de vista, de mais um dia de opção de compra nos domingos, isso aí eu provo como um A mais B para qualquer um, porque não é tão rentável quanto grandes economistas falam. Porque eu tenho por mim, eu preciso fazer um serviço de banco. O banco funciona que dia? Segunda a sexta-feira, que horário? Das 10 às 4. Eu tenho que me encaixar no horário do banco, e não o banco se encaixar no meu horário. Por mais que hoje exista caixa eletrônico para atender as necessidades, mas aquilo ali é para atender uma emergência. Mas você não acha que São José tem um comércio muito de passagem também, que atende o pessoal que está indo para cá, indo para lá, e daí, de repente, ele tem que abrir domingo, você não acha? Eu acredito que não, porque volta naquilo que eu falei para você, que você pega, se no domingo, por exemplo, o que acaba a relação humana, o contato assim de eu ir na sua casa? Porque no domingo, em vez de eu ir na sua casa te visitar, eu vou no comércio fazer compra. E esse comércio de ida e de vinda, o que acontece? Quem que pega esse público que vai e volta? Por exemplo, se você já trabalha sábado até 2, 4, 6 horas da tarde, você está pegando esse público, porque quem está passeando sábado é o público que não trabalha sábado. Que quem trabalha dia de semana e final de semana vai consumir na sua própria cidade. E eu acho que todas as cidades hoje, com tudo, tem um suporte para dar para todos os seus consumidores. Desde a mais pequena até a maior, entendeu? Mas o que acontece? Você às vezes fica dormindo na sua casa no final de semana à noite, porque você sabe que o comércio vai abrir domingo. Então domingo às vezes é mais fácil, não tem nada para fazer domingo. Entendeu? Nada assim, né? Porque se realmente você procurar, você tem alguém para você visitar, você tem uma exposição para você ir ver, alguma coisa você tem para ir, entendeu? Só que você às vezes prefere deixar para ir domingo fazer compra, até mesmo por desculpa, tô cansado, mas não é bem assim, você consegue, entendeu? Você vê o supermercado fica aberto hoje até meia-noite, entendeu? Chega domingo, fica aberto até 10 horas da noite, imagina quem que trabalha, sabe, eu tenho por mim, quando eu trabalhava no shopping, entendeu? Puta, chega sábado, você não tem motivação para você trabalhar tanto, porque você já trabalha de segunda a domingo. Então, quer dizer, o pessoal que trabalha na fábrica já fica naquela visão. Nossa, não vejo a hora de chegar sexta, porque sabe que sábado e domingo é livre e é a pessoa que trabalha no comércio. Quantos por cento da população trabalha no comércio? É grande? O percentual é muito grande. Então, aí que eu falo, falta a força
do comércio. O comércio precisa ser mais unido mediante esse assunto, entendeu? Eu sou um pouco radical, daí os caras falam, mas você não gosta de trabalhar. Opa, não é bem assim não. Se tiver movimento de 7 da manhã às 7 da noite todo dia, eu fico trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite. Só que eu acho que eu mereço um dia por semana para me ter ao mesmo com a minha família, com meus amigos, com meus gostos. Eu não posso viver para trabalhar. Eu tenho que trabalhar e viver também. Por que existe o Tem por Mim? Não é só isso, né? Essa alta taxa de violência. Isso aí reflete. O cidadão chega estressado em casa e depois ele não tem nem um minuto, ele não tem nem meia hora de sossego, às vezes, para desfrutar do que ele construiu, que é tão belo, que é a família dele. Uhum. Então tá, Tião, o que você achou de ter dado a entrevista pra gente? Bacana, eu queria parabenizar vocês, é um projeto maravilhoso, que eu acho que isso aí vem resgatar uma coisa que é tão bonita e é uma coisa que influencia bastante, que é o comércio, e é aqui que eu falo, falta até apoio da mídia, da publicidade em cima do comércio, porque é um setor que tem muito, já deu muito ao Brasil e tem muito a dar e pode fortalecer cada vez mais. Isso aí é maravilhoso, nossa, fiquei super feliz de ser convidado por vocês, de parabéns mesmo, o projeto é muito bom. Então tá bom, obrigada, Tião. Nada.